Meus amigos, está no ar Opinião Livre. Eu tenho a satisfação de conversar agora com um querido amigo de longa data. Lá se vão mais de 20 anos. Ele já está morando aqui nos Estados Unidos há mais de 3. Ele é um vendedor de best-sellers no Brasil. Tem mais de 10 obras publicadas. Eu sou realmente um grande admirador do trabalho do meu amigo Rodrigo Constantino. Rodrigo, prazer te ter comigo aqui. Prazer é meu, Diego. Longa data aí nessa luta. E antigamente eu acho que a gente enchia 1 ou 2 combis. Hoje a turma cresceu. Exatamente. Uma satisfação estar aqui nesse bom combate. Joia. O Rodrigo está aqui comigo nesse bate-papo em Orlando. Daqui a pouco eu vou conversar também com um outro dileto amigo, o Flávio Quintela. E a gente acabou almoçando junto, né? As famílias... Isso é uma coisa muito comum, né? Muito tradicional, à medida em que a gente vai para o exterior e acaba fazendo pequenos grupos de amigos, né, Rodrigo? E é também uma grande sacada conservadora. Sabe que o Edmund Burke, que é tido como o pai do conservadorismo moderno, ele chamava dos pequenos pelotões, né? São grupos, quando você conhece pessoalmente, quando as esposas se conhecem, os filhos se conhecem, você toma uma cerveja junto, você mesmo divergindo eventualmente de coisas depois, você já vai considerar o outro aspecto, o lado humano. Você conhece a pessoa, você sabe que ela é uma pessoa boa, sabe que ela é uma pessoa decente, e você vai entender que as divergências são saudáveis e parte natural da vida. A gente vê nas redes sociais, infelizmente, essa turma dos haters, essa coisa de tudo é rótulo, ataque, e muitas vezes por quê? Exatamente porque o sujeito está atrás de uma tela, nunca esteve com outro cara, não conhece. Então a importância desse contato tete a tete, especialmente das famílias, era aquilo que o Edmund Burke chamava dos pequenos pelotões. Isso é fundamental para criar o tecido social, de baixo para cima, né? Sem dúvida. Qual é a frase mais célebre do Burke? É aquela... Para que o mal prevaleça... Isso, eu ia falar essa. Para mim, essa é minha preferida. Basta que os bons nada façam. Exato. É uma frase, inclusive, que abre, na verdade fecha, um filme com o Bruce Willis, onde ele é um militar americano, eles têm que fazer uma operação... É alguma coisa do Sol, o nome do filme, agora eu esqueci. Não tá vindo... o filme Lágrimas do Sol, não lembro. Mas ele tem que fazer uma operação e resgatar uma cidadã americana, especificamente de uma região turbulenta lá, acho que na África. E aí ele vê o que está sendo feito naquelas tribos ali, o grau de barbárie, de agressão a inocentes, a crianças. E a ordem dele era explícita, levar a médica americana embora e dane-se o resto. E eles não conseguem. Aqueles militares que estão na operação vão lá e salvam uma boa parte daquela tribo. E o filme acaba com essa frase, quer dizer, as pessoas de bem, se nada fizerem, é tudo que é necessário para o mal triunfar. Lágrimas do Sol. Quintela nos ajuda ali. Maravilha. Quantos livros publicados tu tens, Rodrigo? Acho que são 12 livros, mas é porque tem que tomar cuidado que eu tenho muito livro que é coletânea de artigos, né? O que eu realmente escrevo muito é artigo de blog, de resenhas de livro, mas livros mesmo que eu peguei assim, sentei para pensar no esqueleto com começo, meio e fim, toda essa cadência, é menos. Aí tem o Esquerda Caviar, que é o mais completo, que foi o best-seller, e tem o mais recente também, O Brasileiro é Otário, que é uma pergunta, né, que é uma provocação que é o mais recente. Que é o mais recente, que é uma provocação já com base na experiência de vida de 1 ano e pouco que tinha na época aqui nos Estados Unidos. Então você está menos tempo, mas você vai ver realmente esse choque no cotidiano, no dia a dia. São pequenos detalhes, alguns eu conto no livro. É um livro mais assim sobre a malandragem, o jeitinho brasileiro como traço cultural. Mas tem uma parte do livro que são comparações desse cotidiano que chocam qualquer brasileiro que sai do país, da selva, né, e é jogado na civilização, no país de primeiro mundo. Bom, eu tô aqui, tem 2 livros que o nosso amigo Flávio Quintela trouxe aqui. Aqui, esse aqui é o Esquerda Caviar. Esse é o teu clássico. Esse é o best-seller. O best-seller, né? Né? Que foram 60 mil vendidos exemplares. E tem este aqui que é o Contra a Maré Vermelha. Coletânea de artigos do Globo, né? Tá. Bom, qual que tu gostas mais? Qual é o teu preferido? Eu gosto do Esquerda Caviar, é o meu preferido, é o que me deu mais prazer, ou até usar uma palavra mais adequada mesmo, tesão de escrever. Porque mexeu com muita coisa pessoal, eu tinha atravessado na garganta muita coisa ali que precisava dizer sobre esse livro, né? E tá lá. Então acho que foi o que eu coloquei mais a alma.
E esse novo que vai sair agora pela Record também, questão de semanas ou meses, acho que semanas, é também um outro que tem essa pegada muito pessoal, que é Confissões de um Ex-Libertário, onde eu conto a experiência, e tem muita também filosofia por trás, embasando essa mudança, da minha conversão, então, de um libertário, objetivista, ateu militante, para um liberal clássico com viés mais conservador e mais humildade, mais respeito a tradições e aquilo que a razão não necessariamente pode apreender. É um chamado à maturidade, na minha opinião, quero crer que seja, né? E também um chamado à reflexão sobre alguns desvios que eu identifiquei no movimento liberal-libertário, né? Eu acho que, tanto que o subtítulo provocativo é Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos. Interessante. Bom, quem são as pessoas que tu admiras da política contemporânea, vamos dizer, do século passado, que tu consideras que são pessoas importantes para que a gente tivesse mais liberdade? Quando você perguntou isso, já tive um calafrio aqui, o que eu ia responder mais contemporâneo. Quando você incluiu o século passado, eu relaxei. Melhor. Nós estamos aqui com uma estátua atrás da gente, aqui um busto do Ronald Reagan, ele seria um dos primeiros, né? Isso. E a Margaret Thatcher, óbvio, a dupla aí junto com... Aqui, na verdade forma um trio, na verdade, junto com o Papa João Paulo II, acho que salvaram a civilização ocidental da ameaça de catástrofe imposta por coletivismos como nazismo, comunismo e por aí vai. E o Churchill também, que acho que é um dos maiores estadistas aí da história, né, de todos os tempos. Também tem aqui. Também tem o Churchill. Aqui, ó. Tá. Então tem um pacote completo. Tamo junto aqui, ó. We shall never surrender. Se não conhece pela música se não conhece pela história, pelo menos a música do Iron Maiden tem que despertar aí tem uma música do Iron Maiden que começa com esse discurso dele. Sabe que eu levei uma das coisas que eu fiz numa das viagens lá pra Inglaterra, eu levei meus filhos no Cabinet of War. Cara, mas eu chorei lá dentro. Meus filhos, pai, eles eram pequenininhos, por que tu tá chorando? Eu digo, porra. E não tinha visto ainda o filme, né, do Darkest Hour. Foi muitos porque o filme anos. Darkest Hour mostrou bem aí esse momento. Agora, tu vê que esses caras todos que lutaram por mais liberdade, eles eram, do ponto de vista político, profundamente conservadores. Sim, porque qual é a grande distinção? Eu tenho receio com esquerda e direita, são coisas que, óbvio, rótulos tentam simplificar para facilitar a compreensão, mas por excesso de simplificação podem deixar muita coisa de fora, limitar muito. Então, o que eu entendo como esse apelo legítimo e saudável dos conservadores que os liberais deveriam levar a sério e escutar é justamente isso, né? Quer dizer, você não ir para utopias revolucionárias que querem fazer tábula rasa da sociedade, como se o legado de milênios de convívio não tivesse nenhuma relevância. Ou seja, eu aqui sou arrogante dentro do conforto do meu consultório e criei o mundo do zero, ex nihilo, para desenhar, então, toda a construção social como ela deve ser. Isso é de uma arrogância ímpar. Então, os conservadores trazem essa postura mais humilde na política, que é aquilo que o Russell Kirk chamava de prudência, a política da prudência, a cautela, né, o respeito aos antepassados e aos que ainda vão vir. Essa comunicação entre gerações, que era o que o Edmund Burke falava. E alguns libertários mais revolucionários, eles ignoram tudo que veio para trás e muitos também, de uma postura talvez um tanto infantil, ignoram aqueles que vão vir. É uma coisa quase assim, eu olho para o meu próprio umbigo e é quase mimado. É quase uma criança mimada, que bate o pé no chão e fala, eu tenho direito, e esquece de dever. Esquece do dever daqueles que já vieram, esquece do dever com aqueles que vão vir, e toda essa comunicação, essa conversa entre vivos e mortos, que é a beleza da mensagem conservadora, na minha opinião. Nós estamos vivendo aí tempos dos ditos podres de mimados, né? Os podres de mimados. Né? Frase do livro do Theodore Dalrymple. Perfeito, isso. E que até teve no Brasil recentemente. Tive com ele. Tu tivesse com ele? Estive mediando um painel dele lá na tua terra, em Porto Alegre. Como é que foi? Muito bom, muito bom. É uma cabeça brilhante. Não só tive lá mediando um painel com ele, como tive o prazer de jantar com ele e tomar uns vinhos com ele e falar besteira com ele. Meu amigo Hélio Beltrão, foi ótimo. E aí, hein?
é uma figura, ele fez uma pergunta que provoca, e você gosta também de fazer colocar contra a parede, e ele falou assim, se você pudesse ser ditador por um dia, qual medida você ia tomar, mas tem que ser uma coisa pequena, tem que ser ligada ao cotidiano, não pode falar uma grande medida, né? Aí, por exemplo, eu ia proibir tatuagens, que ele detesta tatuagem e tudo. Então é uma provocação interessante, que você tem que exercer... Ele detesta tatuagens? Ele... Eu estaria ralado, então. Ele faz... Não, porque na verdade ele... Quintela também. Mas ele trabalhou mais de 14 anos em prisão, e claro, é uma linguagem de expressão de presos originalmente, né? Claro. Mas não é que ele deteste, ele não... Ele tem um quê de ironia aí também. Claro, até porque é o seguinte, ele certamente não se vê como ditador. Exato. Então, a simples entrada na resposta já é uma ironia. Isso, e a pergunta provoca por isso, né, Diego? Porque ela exerce a humildade, que todo conservador sabe que é importante. Por quê? Porque o homem é a besta caída, é um sujeito originalmente falho, né? Então, quando você parte dessa premissa contra a premissa de bom selvagem do Rousseau, ou de elasticidade total, onde o ser humano pode ser um novo homem, como querem os marxistas, essas premissas vão levar às revoluções utópicas. O conservador entende que o homem é isso aqui, essa matéria-prima, né, precária, e que pode fazer coisas maravilhosas, mas que está sempre a um passo do pecado. Então, essa pergunta provoca bem por lembrar daquela frase do Lord Acton, né? Que o todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quando você tem que se colocar no papel do legislador, do ditador arrogante com poder arbitrário, isso vai forçar você a pensar, caramba, talvez eu pudesse mandar proibir boné para trás, eu não gosto de boné para trás. E aí você vai ver o seguinte, eu tenho esse lado autoritário dentro de mim, né? Daí a importância da gente ter menos poder concentrado na política, mecanismo de pesos e contrapesos para um contrapor o outro. Quer dizer, você vai levando já o raciocínio e a reflexão numa direção mais liberal e de descentralização de poder, né? Ô Rodrigo, nesse tempo todo aqui de Estados Unidos, mais de 3 anos, tu tá com a tua esposa, filhos, tivesse um filhinho aqui, já americano, mas não cortaste, né, as tuas raízes com o Brasil, pelo contrário, me parece que até elas estão mais fortes, tu tá mais indignado ainda com o que acontece no Brasil, com as sucessivas más escolhas que são feitas, não só pelos políticos, mas pela população também. Claro. O que que vamos dizer assim, o que tu mais curtes aqui nos Estados Unidos que a gente deveria replicar e se é possível replicar? Muitas coisas, mas eu vou tentar resumir as mais relevantes, na minha opinião. Mas a sua pergunta é boa porque essa minha indignação cresceu, como você colocou bem, justamente por quando a gente vê o potencial que o Brasil tem e desperdiça. Quando a gente vive na Flórida, que é eminentemente um Brasil que deu certo, ou seja, uma América Latina transportada para as leis americanas e bebendo um pouco da cultura americana, né, você vê o que poderia ser o Brasil e não é. E isso gera mais indignação ainda. Então, por exemplo, a questão, obviamente, da segurança. Né, você vive num país, numa cidade, onde você pode esquecer uma chave, uma porta aberta, você pode deixar o carro destrancado, você não vai ter tanto problema. Tem um índice de violência, de criminalidade baixíssimo vis-à-vis o Brasil, sendo que quase todo mundo tem arma aqui, são mais de 300 milhões de armas. 30% das casas americanas têm arma. Então, não é essa fuga da reflexão e do debate sério, como no Brasil a gente vê o tempo todo, que as pessoas lá ficam atacando sintomas. Proíbe a arma e com isso vai resolver o problema da violência. Não, aqui as pessoas sabem que não funciona. Então, na verdade, você tem que atacar o cerne, a raiz dos problemas. Então, a segurança é por quê? Porque tem mais império da lei. O sujeito tem liberdade, mas vai cometer um crime e ver o que acontece com você. Não vai ter indulto de Dia dos Pais para quem matou os pais, como no Brasil, a Suzanne aquele sobrenome Richthofen lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão do empreendedorismo. Acho que você sente muito na pele aqui como esse é um povo empreendedor, né? É um povo que está sempre fazendo, buscando oportunidade, trabalho. É um povo que quer trabalho e não emprego. É um povo que quer conhecimento e não diploma. Quer dizer, é uma coisa muito mais voltada para resultado. É result-driven na cultura americana, né? Então, isso teria que ser transportado para o Brasil. Mas, claro, não é uma tarefa de uma geração, de um governo, né? É um trabalho de formiguinha de ir mudando a cultura. É o que a gente tenta fazer há pelo menos 20 anos aí, né? Com entrevistas, com textos, com vídeos. Quer dizer, a gente vai tentando mostrar
que o Brasil poderia seguir um rumo diferente e infelizmente não segue. O brasileiro é sistematicamente muito enganado, né? Pelos seus pensadores, pelos seus políticos, por aqueles que são vamos dizer, considerados, deveriam ser a elite do país. A gente pensante, a inteligência. E também são muito auto-enganados, que você mesmo disse que não podemos eximir de responsabilidade o próprio povo, que escolhe eles. Claro, escolhe num jogo de deturpação, manipulação, influência da mídia, dos partidos, caciques políticos, mas escolhe mal, né? Então, a cultura brasileira precisa mudar também. É um misto de instituições e cultura. Quer dizer, não dá para fazer um sem o outro, né? Tem muito esse debate, o que é mais importante. Esse livro do Acemoglu, que foi importante, por que as nações fracassam. Aí ele mostra uma cidadezinha no México e uma cidadezinha do lado, mas dentro dos Estados Unidos. Então ele acha que são as instituições que fazem diferença. É verdade, mas a cultura também é fundamental. Claro. Os ingleses falam nurture and nature, ou seja, a natureza, que é o dado, né, que é a biologia, que é aquilo que é a natureza humana, e o nurture, que é você justamente ir com base no arcabouço institucional e cultural, ajudando a influenciar as decisões individuais. Daí a importância da cultura e da alta cultura. Não, e as instituições, elas são reflexo da cultura. Exato. Elas não surgem do nada. Claro, você não pode pegar a Constituição americana e jogar em Gana e achar que Gana vai ser os Estados Unidos em alguns meses. Não acontece, não funciona assim. Claro. Bom, qual é a tua expectativa para essa eleição de 2018 aí? Olha, tá difícil, né? Porque tá bem fragmentada, tem muitos candidatos e rachou até mesmo a extrema esquerda, porque o Ciro Gomes e o PT não vieram juntos. Isso é uma ótima notícia para o Brasil, né? Dividiram. E ainda tem a Marina roubando voto de uma esquerda radical, mas mais romântica, mais ligada a outras pautas, né? Como ambiente, essas coisas. E tem o centro-esquerda, que é o PSDB com Alckmin, que é tido como direita pelo Brasil, né? Mas é centro-esquerda. E aí você tem pela primeira vez, aí talvez oferecendo de fato uma alternativa diferente, com uma pegada tida de direita, que é mesmo o Bolsonaro com o discurso dele. O discurso do Bolsonaro está muito alinhado com a direita, né? Com a direita liberal conservadora, porque na economia ele está com o selo de qualidade dele, que é o Paulo Guedes, que foi meu chefe, para quem não sabe, durante 6 anos. Então, que é um liberal. É um liberal puro, é um sujeito sério, esclarecido, patriota, bem intencionado, e está lá casado, mas é um casamento recente, conhece há pouco tempo. Então a grande dúvida que surge é se o Bolsonaro de fato daria a carta branca e o Paulo Guedes ia ficar mesmo num eventual governo dele comandando a economia. Se for isso, é uma direita com pegada liberal em economia e mais conservadora nos costumes, que é o que o Brasil talvez precise hoje. A gente não tem certeza para dizer que vai ser isso, por quê? Porque o Bolsonaro deu uma guinada mais recente. É inegável que ele tem declarações, que ele tem pensamentos e votos, porque put your money where your mouth is, quer dizer, talk is cheap, como dizem nos Estados Unidos. Falar é fácil, mas vamos ver as ações. Ele tem um histórico de votos não necessariamente alinhado a essa mensagem mais liberal agora. Então é legítimo desconfiar do projeto. Mas as eleições contam com essa novidade, que é o fator aí outsider, apesar de ser um candidato no 7º mandato e com a família quase toda na política, mas é tido como outsider por não fazer parte do esquema do establishment, né? Da mídia, dos partidos tradicionais da política, e isso está gerando desconforto em muita gente. Então eu acho que tem um fator aí de aventura, de imprevisibilidade do que seria um governo Bolsonaro, sem dúvida. Mas talvez, Diego, para ser muito sincero, o Brasil precisa disso, porque a gente sabe que do outro lado é mais do mesmo, e o mesmo não é legal, né? O mesmo é o mesmo casado com sindicalistas, com progressistas, com emissoras de TV importantes que levam para dentro de casa de cada um de nós mensagens totalmente degradantes em termos de valores morais, né? E isso tudo está, acho que, no limite. Está no limite. O brasileiro não aguenta mais, o brasileiro médio tem uma visão de mundo mais conservadora do que isso. E está gerando esse choque entre a bolha progressista e o povão.
Agora, tu acreditas que o sistema vai permitir, a partir dessa eleição, uma oxigenação? Ele vai tentar impedir, e já está fazendo isso. Porque não é só presidente, tem que eleger um congresso. O legislativo também. É o mais importante. E o sistema vai tentar, o mecanismo, né, como diz a série do Netflix lá do Zé Padilha, o mecanismo é complicado, meu irmão. Então, o mecanismo vai tentar, obviamente, impedir qualquer tipo de oxigenação. Mas é um embate de forças, e o vetor resultante talvez seja mais próximo do nosso lado, porque eles vão ter que se adaptar absorvendo parte do nosso discurso, senão racha. Né? Se eles insistirem numa de eu sou alienígena, eu vivo num oásis em Brasília, e dane-se o povo, alguma hora o povo vai cobrar a fatura. Numa revolução, num esgarçamento social total, quer dizer, político não vai mais poder sair de casa, ministro do STF não vai poder mais frequentar restaurante. Então, a coisa está caminhando por uma direção de anomia e de esgotamento, de cansaço da população brasileira em relação à classe dominante. Se a classe dominante não for capaz de reagir, adaptando e com alguma flexibilidade, absorvendo parte disso, né, a gente pode correr um risco aí daquilo que a historiadora britânica Barbara Tuchman chamou da marcha da insensatez. Né? Ela mostrou exemplos históricos de casos clássicos onde a elite dominante não percebeu que a coisa estava por um fio, hanging by a thread, e deixou a coisa arrebentar de vez. Um caso foi o cisma da igreja, né? Que os papas estavam abusando ali de um monte de coisas. Ela relata num capítulo maravilhoso sobre isso, o que os papas estavam fazendo em relação de realmente virar as costas para os crentes, até a hora que aparece lá um Lutero, um Calvino, e a coisa sai do controle. Né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma situação, e eu venho fazendo esses alertas há muitos anos, né, para a classe política. Vocês estão brincando com fogo, vocês estão mexendo num vespeiro. Vai ter uma hora que eles não vão controlar mais, mesmo com todo o poder que eles têm, o jogo. E aí o jogo vai ficar ruim para eles. Ô, Rodrigo, vou te pedir 2 frases, tá? Primeira frase, uma frase sobre o Brasil. Uma frase sobre o Brasil virou um bordão meu, e é uma frase bem curtinha, tá? O Brasil cansa. E como cansa. A minha sensação, às vezes, é de dar murro em ponta de faca. Você tem que discutir se faz sentido ou não faz sentido. No século XXI, o Estado ser um grande empresário de vários setores é uma coisa desgastante demais. Quer dizer, você tem que discutir se ortodoxia é um palavrão, porque o Estado gastar como se não houvesse escassez de recursos em pleno século XXI, como o Ciro Gomes fica prometendo, né? Aliás, o Ciro Gomes inovou. Não basta mais prometer gastos assim desse tipo. Ele vai tirar o nome de todo mundo do SPC. Quer dizer, virou piada, né? Virou uma demagogia num patamar assim de circo. Então, isso me leva sempre a repetir: o Brasil cansa. Bom, e uma frase sobre os Estados Unidos. O país do futuro. Não é o Brasil, né? O Brasil é o país do futuro se aprender a copiar as coisas certas dos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil fica copiando sempre as coisas erradas, como ação afirmativa, cota racial, como politicamente correto, que nasceu muito forte aqui e foi para lá. Quer dizer, o Brasil fica copiando tudo aquilo que não presta nos Estados Unidos, em vez de copiar o país mais filantrópico do mundo, um país que tem raízes no legado da civilização judaico-cristã, sim senhor, um país que tem o foco na liberdade individual com responsabilidade muito enraizado, muito forte em relação ao Brasil, que fica sempre com essa visão de vitimização, o bandido é culpa da sociedade, essas coisinhas sempre estão eximindo o sujeito de responsabilidade, né, de volição nas suas ações. Né? Responsabilidade vem de responsibility, habilidade de resposta. Então, enquanto a gente não cobrar dos brasileiros a habilidade de reagir a tudo que ele está vivendo, a gente vai ficar sempre nessa coisa de discurso fácil. O Brasil não tem jeito, o povo não presta, o problema é o povo. Enquanto que aqui nos Estados Unidos a turma arregaça a manga e faz o que tiver ao seu alcance, claro. Então, os Estados Unidos é o país do futuro, essa é a frase. Porque os Estados Unidos têm muito bem
sedimentado aqui esses valores que são fundamentais para o progresso. Rodrigo Constantino, grande abraço. Obrigado, Diego. Prazer. Nós vamos conversar muitas vezes. Claro, estamos a 3 horas de distância. Tamo moleza. E eu, aí. como você falou, eu tô com um bebezinho. O bebezinho daqui a pouco tá com 1, 2 anos. Vai querer vir muito para Orlando. Que maravilha. Um grande abraço. Obrigado, Diego. Valeu. Este é Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Flávio Quintela é o meu entrevistado a partir de agora, um querido amigo que mora aqui em Orlando com a família já há uns bons anos, autor de 2 livros muito vendidos. Deixa eu pegar aqui, ó, um deles inclusive best-seller. Esse é o primeiro livro do Flávio, ó, O Mentiram e Muito Pra Mim, e esse aqui foi o que te deu uma projeção nacional, ó. Mentiram Pra Mim sobre o desarmamento, parceria, o livro com o Benê Barbosa. Flávio Quintela, que bom te encontrar. Bom estar aqui, muito obrigado por ter me chamado. E eu não tô há 3 horas que nem o Rodrigo, tô há 20 minutos, mas é um prazer estar aqui com você. Igualmente. Cara, vocês falavam que a Flórida era quente, tu, a Lê, vocês diziam, olha, se preparem porque é quente. Ah, mas é muito quente, mas eu gosto. É muito quente. Eu gosto, mas tá no meu limite, cara. É mesmo? Eu preferia um pouquinho mais ao norte, um pouquinho menos de umidade, porque eu transpiro que nem louco. Eu tenho um amigo que joga tênis comigo, quando a gente termina eu torço a camiseta e sai um monte de suor, como se fosse molhado, né? Então eu não acredito. Então... Agora, ô Flávio, um pouquinho mais ao norte, sempre corre o risco de ter que levantar todo dia de manhã para tirar a neve da porta de casa. Sim. Mas sabe que tem uns lugares, tipo, eu andei visitando Novo México, são lugares menos úmidos, Sim. Um pouquinho de mais altitude no local e a temperatura é perfeita. Só que é longe, para alguém te visitar é complicado. Cara, a Flórida é bom por causa disso. A Flórida é bom demais, né? A gente está relativamente perto do Brasil. Um amigo meu fala que é um busão do Brasil, né? Tu estava aqui assistindo, o nosso querido amigo Rodrigo Constantino está aqui também. E o Constantino está mais ou menos no mesmo período, né? De tempo, pouco mais de 3 anos. Tu tá isso? Eu tô quase 4 anos e meio agora. Quase 4 e meio. Eu vim pra cá em 2014. Já tens 2 filhos americanos? 2 filhos americanos.
Bom, nunca é demais perguntar, e nós vamos conversar muito pro resto da vida, se Deus quiser, mas o que te motivou a vir para os Estados Unidos? Tu és engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu tive uma chance de vir para os Estados Unidos cara, já vão fazer uns 10 anos. Eu trabalhava para Motorola e naquela época eu tentei muito vir para cá através da empresa, para ser engenheiro aqui. E o Brasil já estava na era PT. Então você sabe que essa é uma motivação para qualquer um, né? Pelo menos para qualquer pessoa que preze por honestidade ou algum tipo de princípio. Mas o que aconteceu é que o Brasil foi decepcionando muito, né? Sabe, dia após dia, sabe o que é você acordar e tá, sabe, tipo, pô, tô vivendo nesse lugar, não quero mais ficar aqui. Você pensar em ter filhos e não os querer ter no Brasil por causa da violência, por causa sabe, de todo problema de educação, problema de violência, um monte de coisa. E eu conhecendo os Estados Unidos como eu conhecia, eu já tinha vindo pra cá mais de 20 vezes. Sim, mas tu tinhas uma carreira boa no Brasil. Tinha. Eu variei de engenheiro, depois eu tentei uma carreira política, uma época. Me lembro que tu me dissesse, mas isso dá um outro programa. Dá um outro programa. A tua breve inserção na política, tu viu que é a podridão. Vi a podridão, saí. Aí passei a trabalhar com consultoria, né, consultoria de gestão. Depois voltei a trabalhar como engenheiro aí no setor automotivo. E quando eu vim para cá, eu era engenheiro de uma empresa de serviços de engenharia automotiva, coisa de tecnologia mesmo, de análise de ruído e tal. E estava muito bem lá, gosto muito da empresa até hoje, o dono inclusive é amigo. Mas teve uma hora que eu falei para minha esposa, olha, eu não quero mais ficar aqui. Assim, principalmente quando a gente estava com a Dilma no poder. Porque a Dilma na presidência foi um marco, né? Foi um fundo de poço. E no dia que ela foi eleita, eu comecei a fazer meu planejamento. Tá? E se não dava para vir tipo por uma empresa, eu falei, eu vou sozinho. E tanto vim sozinho que até ajudei alguns amigos a trilharem o mesmo caminho. Porque às vezes o pessoal acha que só tem um jeito de vir para cá, que é você trabalhar para uma empresa multinacional americana e conseguir um sponsor da empresa e vir para cá, blá blá blá. Mas no final das contas tem muitas maneiras de vir legalmente para os Estados Unidos, né? Sim. E foi isso que eu fiz, cara. Foi meio que assim, vou sair do Brasil a qualquer custo. E não queria ter filhos lá, isso eu tinha comigo mesmo. E graças a Deus minha esposa comprou a ideia. Vocês são de São Paulo. Eu sou nascido em São Bernardo. São Bernardo, Grande São Paulo. Isso. Ela fala que ela é de São Paulo, Alessandra, mas ela é de Guarulhos. Guarulhos. E não é? Não, Guarulhos. E porque ela tira sarro porque eu sou de São Bernardo, não sei o que lá, sabe? Sei. São Bernardo são os batateiros. Conhecidos lá na Grande São Paulo como os batateiros. São Bernardo é terra do Lula. Não, a terra do Lula é Garanhuns. Tá boa. Tá boa. É onde a terra de nascimento. É a terra de nascimento. Mas assim, a gente tava morando em São Bernardo antes de vir. E viemos meio na louca, mas viemos. Ô, Flávio, mentiram e muito pra mim. Tá aqui, ó, teu livro. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera, aqui, ó. Mentiram e muito pra mim. Esse foi o livro que te projetou. Sim. Aliás, nós nos conhecemos através de um querido amigo, o Zé Antônio Rosa, que me deu o teu livro de presente e disse, o Quintela é meu amigo no Facebook. Isso aí deve fazer uns 4, 5 anos. Esse aqui foi 2000 e... Na verdade, esse foi 2014. Então faz 4 anos. 2014. Faz 4 anos. Porque ele comprou teu livro, disse, Flávio, tal, e eu pedi amizade pra ele, e a gente é amigo, tal, lá. O Zé Rosa é top demais. O Zé Rosa é brincadeira, daquelas coisas que a gente leva no coração pra sempre, né? A Dani também, esposa dele, são queridos amigos. O que te deu escrever esse livro? Conta aqui, ó, até porque esse livro tá sempre bem vendido. Sim. Na Amazon, tá sempre bem ranqueado, sempre novas edições. Conta pra mim. Cara, a história desse livro é bem interessante, assim. É uma história, na verdade, de casamento. Tá. Porque quando eu casei com a Alessandra,
ela era minha esposa, ela tinha algum viés meio de esquerda, no sentido de, sabe aquela mulher que gosta um pouquinho do feminismo e não sei o que lá, e a gente se conheceu, e como bom conserva, né, você começa meio que pregar dentro de casa. Claro. E falava as coisas pra ela, você sabia que isso aqui é assim, não sei o que lá, e ela vinha falar um pouquinho de política, não, mas olha, por exemplo, um tema que tá aí, eu falo, não, a PSDB não é de direita nunca. Não, mas como? Eu falei, não, o PSDB é de esquerda, é assim, assado. De tanto que a gente conversou... Não, parênteses aqui. Tu fizeste com ela aquilo que a escola deveria fazer e não faz. Isso, que é gerar a reflexão. Gerar as perguntas. O que a escola brasileira faz é doutrinação. Sim. Pela vertente de esquerda, sempre. Exatamente. E tanto que muitas mentiras que eu coloco no livro, ela mesma falou pra mim, nossa, eu também ouvi isso. Chegou num ponto que a gente conversou tanto que ela falou, Flávio, por que você não escreve um livro com essas coisas? Porque se eu tenho esse tipo de dúvida, certamente tem mais gente com esse tipo de dúvida. Quando ela me deu essa ideia, eu liguei imediatamente pro editor, que é meu amigo pessoal, César, e ele falou, olha, a ideia é boa, e se você escrever 3 capítulos e me mandar, eu te falo se dá liga ou não. Cara, sem brincadeira, eu escrevi em 3 noites. Sentei, escrevi, mandei pra ele, ele falou, meu... Tu escreveu esse livro aqui em 3 noites? Não, os primeiros 3 capítulos. Os primeiros 3 capítulos, tá. Cara, terminei, mandei pra ele, em 3, 4 dias ele me respondeu, manda bala que a gente vai publicar. E acabou sendo um sucesso. Eu lembro que na época eu não conhecia o Rodrigo pessoalmente. Só tinha ele no Facebook, calcei a cara, mandei uma mensagem, falou, você escreve a orelha do livro pra mim? Ele topou escrever e foi muito bom, sabe? Você tem essa experiência, você receber mensagens e e-mails e até posts, às vezes no Facebook, de pessoas que vêm te agradecer por você ter escrito uma Isso coisa. não tem preço. Não tem preço. E acontece muito, né? Acontece, teve um pessoal lá do Nordeste, não lembro se era Paraíba ou Alagoas, uma professora de segundo grau. E ela levou meu livro e usou nas aulas. E ela me mandou uma foto com 4 alunas, todas elas agradecendo. Que legal. Foi muito legal, cara. O capítulo 10 é o seguinte aqui, ó. A mentira do bonzinho. O esquerdista se preocupa com os pobres e oprimidos. Isso para mim é uma das grandes injustiças, né, da concepção brasileira. Quer dizer, o cara se diz de esquerda, então automaticamente ele se torna um cara mais humano do que a própria humanidade. Então ele pode cometer as maiores barbaridades, as maiores atrocidades, mas ele é de esquerda, ele quer um mundo melhor possível, tal. Isso aqui tu desconstrói, né? Cara, isso daí é... Bom, é o tal do monopólio da virtude. Tá, né? E qual é a tua tese aqui? Não, eu na verdade, todo o livro é baseado em eu mostrar por que aquilo é uma mentira. Então eu vou dando exemplos, né, de comportamentos que a gente vê tanto com os mais famosos aí da esquerda, quanto na mídia, de que o cara não se preocupa em nada. Na verdade, a gente sabe que todo esquerdista é uma pessoa com um profundo sentimento de culpa, que precisa se chamar de bonzinho para justificar os seus defeitos. E aí eu dou alguns exemplos. O livro, eu vou te dizer hoje, se eu fosse escrever esse livro hoje, talvez eu fizesse os capítulos um pouquinho mais longos. Mas eu já falei isso com o meu editor e ele falou que o tamanho está perfeito, porque ele suscita a leitura até das pessoas mais simples, sabe? Linguagem tranquila. E algumas pessoas que me mandaram mensagem nesses anos me falaram que eles nunca tinham lido um livro na vida. É mesmo, né? E aí leram o meu, quer dizer, fora a Bíblia, o primeiro livro que leram de capa a capa foi o meu. Eu achei muito legal isso. Ô Flávio, tu também trabalhas com traduções, né? Fazes traduções. Eu fiz bastante tradução nos primeiros 2 anos que eu estava aqui. Traduziste livro, inclusive, né? Traduzi diversos livros, traduzi alguns livros que eu me orgulho de ter traduzido. O primeiro o que eu mais me orgulho, que eu mais gostei, foi o livro A Mentalidade Esquerdista. A Mente Esquerdista. A Mente Esquerdista.
Aquele livro é fantástico. O Ross, ele desvenda os processos que levam uma pessoa a se tornar dependente de um Estado. Né? Porque a dependência, esse jeito que a esquerda tem de querer forçar você a depender tudo do Estado, inclusive nas suas ações de caridade e tudo mais, terceirizar tudo para o Estado, a educação dos filhos, a saúde, enfim, tudo. Isso vem de falhas na criação da pessoa. Quando ela é bem pequena, entre os seus 2 e 4 anos, ela não adquire os mecanismos e as ferramentas que são necessários para ela ser uma pessoa funcional quando adulta. Por isso que precisa roubar depois quando chega o governo. Não sabe fazer dinheiro honestamente. Sim. Tu vê os maiores ladrões brasileiros hoje, enfim, a maior roubalheira da história foi num governo de esquerda. Sim, e é exatamente isso. A pessoa vira ou ladrão, de qualquer tipo, ou dependente dos ladrões. Claro. E esse livro me deu muito orgulho de traduzir, mas eu fiz várias outras obras, como 2 obras sobre desarmamento, que é o livro do... fugiu a mente agora. O livro do John Lott. E também o outro livro sobre o desarmamento na Inglaterra. Fiz algumas ficções, como Padre Elias, que é um livro, uma ficção católica. Fiz uma tradução do livro Sócrates Encontra Kant. Sim. Que eu até te dei um exemplar. Sim, eu tenho aqui, muita honra. Trabalhei bastante com tradução. Fiz tradução de Netflix uma época. Mas isso tudo, agora eu parei, porque agora eu estou trabalhando... Tradução de Netflix, como assim? Eu fiz legenda para alguns filmes e algumas séries. Do Netflix. Exatamente. Inclusive uma série que eu recomendo muito, se você tiver o tempo de assistir, chama A Verdade sobre as Mentiras. A Verdade sobre a Mentira. The Truth About Lies. É um documentário fantástico. Tá no Netflix. Tá no Netflix. Muito bom mesmo. Flávio, tu com esses quase, 4 anos e meio, 5 anos quase dos Estados Unidos, tu estás mais ou menos conservador do que eras quando chegaste aqui? Conservador se tornou um palavrão, né, no Brasil, assim como privatização, foram palavras deturpadas, né, foram palavras distorcidas ao longo do tempo, seu verdadeiro significado, por essa esquerda brasileira que a gente, enfim, todo mundo já sabe. Uma esquerda podre, né? A esquerda brasileira é uma esquerda podre. Não sei se nos outros lugares é menos podre. Daqui é muito podre. A gente tem visto que eles conseguem até ser mais profissionalmente podres do que os brasileiros. Eles são mais sofisticados aqui, provavelmente, porque o país é mais sofisticado, né? O país mais rico e tal. Mas a esquerda no Brasil, de maneira geral, ela é corrupta, ela é mistificadora, mentirosa, né? Infelizmente. Ela engana os pobres, ela usa os pobres, os esquerdistas estão todos ricos, todos passam bem. Quando viajam, gostam de viajar de primeira classe, passar bem. Sim. Isso aí é o retrato. Tomar vinho de 50 mil reais. O Lula, quando ganhou a eleição lá em 2002, tomou o Romané Conti. Ali a gente já viu o que era, né, Rodrigo? O Rodrigo está aqui conosco assistindo. Era isso, né? Mas o que eu te pergunto é o seguinte: tu tá mais ou menos conservador aqui? Olha, eu vou te dizer que eu não mudei o meu nível de conservadorismo. Mesma coisa. Tá. Porque o conservadorismo tem história, é secular. Sim. Não é o que a novela mostra, que o conservador é aquele pai brabo com a filha que vai sair às 6 da tarde com as amigas. O conservadorismo é outra coisa. O Constantino até citou o Edmund Burke. Sim. Eu poderia dizer que, assim, de prática, eu estou mais conservador pelo simples fato de que aqui eu posso me armar. Eu tenho o meu AR-15 em casa, tenho as minhas pistolas, eu pratico tiro. Então, assim, na prática de algumas coisas que são identificadas com o conservadorismo, eu tenho mais liberdade de fazê-las aqui. Portanto, poderia dizer que aqui eu sou mais conservador na prática. Mas, de fato, nas ideias, nos ideais, não creio que eu tenha mudado. Eu sempre me senti um pouco americano, sabe?
Tanto que eu venho muito pra cá. Eu tenho um amigo que a gente conversa e a gente às vezes brinca. Então, a minha esposa veio pra cá comigo e ela demorou 3 anos pra se adaptar. E até falar a língua e não sei o que e tal. E eu falo assim, olha, eu demorei 3 minutos. Eu cheguei aqui, eu estava adaptado, porque assim, o conjunto de valores daqui bate com os meus valores. Os Estados Unidos ainda é um dos poucos lugares do mundo onde vale a pena ser virtuoso, buscar a virtude. Cara, e o Brasil não valoriza nada disso. Então eu sempre me senti fora no Brasil, sabe? Sempre me senti aquém do que eu poderia ser como cidadão, sabe? Então, por isso que eu digo, de princípio não mudou muita coisa, mas de prática, aqui você consegue exercitar melhor, né? Contei para um americano aqui, isso não é mentira, contei para um americano aqui que recentemente a presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma canetada e criou cota para presidiário em empresa que tenha contrato com o governo. O cara não acreditou. Tem várias coisas que a gente conta, eles realmente não acreditam. Eles não, mas não pode ser. Pô, nós com 13 milhões, esse é o número oficial, se você vai para o número real, você está batendo em 30 milhões de pessoas sem ocupação no Brasil e você faz cota para presidiário. As coisas que eu mais vejo americano ficar pasmo essa daí eu não falei porque é recente, mas você falar que preso tem indulto de Dia dos Pais, Dia das Mães, isso sem falar da Richthofen, né? Que matou os pais. Meu Deus. Então isso eles não acreditam. Falar que juros do cartão de crédito é 15% ao mês, eles não acreditam. Esse negócio de cotas também o Brasil não dá para acreditar em muita coisa, né? Claro. É uma ficção. Vem cá, teus livros estão na Amazon ainda, né? Tá tudo, sim. Né? Tudo o jeito mais fácil de comprar é ou pela Amazon ou direto no site da editora Vide Editorial. Tá. Vide Editorial. Mentiram para mim sobre desarmamento e mentiram e muito. Em breve tá saindo o 3º. Não vou falar o tema ainda, mas está em confecção. Vai ser sucesso de vendas, não tenho dúvida. Que maravilha. Flávio, pra gente terminar, uma frase sobre o Brasil. Uma frase. Brasil, eternamente o país dos Gersons. E uma frase sobre Estados Unidos. Eu vou copiar o que eu acabei de falar. É um lugar onde ainda vale a pena ser virtuoso. Um lugar que estimula você a ser virtuoso. Ainda. Meu velho, um abraço. Vamos conversar muito, hein? Sim, com certeza. Esta é a Opinião Livre hoje, com a primeira parte, um bate-papo com o Rodrigo Constantino, agora um bate-papo com o Flávio Quintela, que são queridos amigos, personagens importantes, que estão levando sempre uma reflexão importante e com os quais eu vou conversar muitas vezes mesmo. Opinião Livre. Olá, eu sou a Melissa Lesnovski, diretora de inovação da Aldeia, e hoje eu teria o prazer em receber uma audiência muito qualificada aqui no Café com Lojistas do Sim de Lojas para falar sobre algumas provocações do marketing digital. Nós falaremos de ferramentas, mas a gente vai falar de muito mais do que isso, e sim de estratégias, ou seja, o que eu preciso saber para conectar com o meu público que compra os meus produtos no meio digital. No programa de hoje, nós teremos muito sobre comportamento do consumidor, sobre as melhores maneiras da gente achar esse consumidor no meio digital e como é que eu faço para
acionar os gatilhos dele para curtirem a minha loja, para me dar a informação que é útil, para rever minha estratégia de produtos, de serviços, de atendimento e para ter efetivamente uma estratégia de marketing digital consolidada, né, na nossa estratégia geral de marketing. Também hoje a gente vai falar do que fazer e também do que não fazer, porque há muitas estratégias que a gente sabe são posicionadas no mercado como dicas certeiras e, na verdade, é um baita tiro no pé, né? Quando a gente investe numa informação que ela torna a nossa oferta falsa ao consumidor, como, por exemplo, comprar seguidores, a gente acha que a gente está fazendo bonito, mas, na verdade, eu estou prejudicando a entrega da minha oferta para o meu consumidor, para a pessoa que vai trazer dinheiro para a minha operação. Então, dentro do nosso programa de hoje, alguns façam, alguns não façam e muitos, o que aconteceria se a gente fizesse? Porque a provocação hoje é o prato principal. Hoje, aqui no Cindy Lojas, vamos tratar de marketing digital, uma ferramenta que tem ajudado muito o lojista a impulsionar seus negócios, uma ferramenta indispensável para os dias de hoje, precisa ser levada a sério, precisa ser trabalhada, precisa ser entendida e utilizada todos os dias no nosso varejo para que a gente possa, de fato, se diferenciar no mercado do Rio Grande do Sul, no varejo, que é um mercado bastante competitivo, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, o marketing digital que vai ser tratado hoje aqui no Cindy Lojas, ele é um assunto bastante atual, bastante moderno. E a nossa palestrante que está aqui hoje, a Melissa, ela é de uma qualidade excepcional. Tenho certeza que todos os que estão presentes aqui hoje vão levar para as suas lojas, para os seus negócios, para os seus trabalhos, para o seu dia a dia, informações muito importantes, onde possam utilizar, de fato, no dia a dia para que seus negócios evoluam da maneira que precisam evoluir. Quero aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre a pesquisa do Dia dos Pais que o Cindy Lojas realizou nos últimos dias, onde o ticket médio apontado pelos consumidores é de R$ 136, um consumo aí em torno de 105 milhões de produtos, 105 milhões em produtos, 1,36 presentes é a média de compra que os consumidores vão fazer para o Dia dos Pais, sendo que 40% dessas compras, desses 105 milhões, vão ser realizadas em shoppings e 39% em lojas de rua. Isso é um empate técnico que nos deixa assim, feliz, porque está bem dividido, né? O consumidor procura tanto a loja de rua como a loja de shopping. Isso ajuda todos para que eles possam estar melhor no seu dia a dia no comércio de Porto Alegre. Todos os pesquisados responderam também que 50% deles vão comprar presente para os seus pais, 16% pretendem comprar presente para o esposo ou para o companheiro, 12% pretendem comprar presente para pais e irmãos, né, que são irmãos, enfim, e mais 5% para os sogros. Até o sogro, neste Dia dos Pais, está sendo privilegiado pelos genros. Não é só as sogras que são privilegiadas, então os sogros também são privilegiados, também vão estar recebendo seu presentinho. É um momento muito bom, o inverno de longa duração fez com que o ticket médio aumentasse bastante. Ele passou esse ano para R$ 136, o que é um número bastante interessante para presente. Então, espera-se um Dia dos Pais com muitos negócios para todos os lojistas de Porto Alegre e Alvorada. Obrigado.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.